Olá meus amigos, olá minhas amigas, sejam muito bem-vindos ao nosso projeto Exame de Ordem. Eu estou aqui, professor Eric Vidigal, para tratar com vocês a disciplina Direito Processual Civil. E como vocês sabem, o Direito Processual Civil, pela primeira vez no Exame de Ordem, vai cobrar o conteúdo do novo Código de Processo Civil. Né? A gente trabalhou aí nos exames anteriores, muito embora o código estivesse já aprovado e sancionado, mas aquela vacatio legis de 1 ano, e por uma opção, a OAB preferiu então trabalhar com o código antigo. Mas a partir desse exame a gente vai ter que trabalhar apenas com o código novo, né? Isso coloca a gente com algumas vantagens e algumas desvantagens. Então, nesse primeiro momento, eu quero trabalhar com vocês, na verdade, vamos combinar aqui como é que vai ser a regra do jogo, né? Como que eu vou desenvolver o novo Código de Processo Civil para que a gente consiga dar um enfoque na abordagem da FGV, mas a gente tem um lado ruim. O lado bom, a gente tem um lado bom e um lado ruim. Qual seria o lado bom? O lado bom é que a experiência que a gente tem, eu já estou aí com uns 15 anos dando aula e tanto em faculdade quanto em cursinho, a experiência que eu tenho desde 2002, que foi quando o Código de Processo Civil começou a ser mais significativamente modificado, porque o Código anterior, na verdade, ele passou por cerca de 67 alterações legislativas, né? E essas alterações muito substanciais. Mas a partir de 2002, que começa a surgir o processo sincrético, ali que a gente vai tendo uma nova regulamentação a respeito do cumprimento de sentença, das obrigações de fazer, de não fazer, de entrega de coisa. Em 2005 a gente passa a ter uma outra alteração significativa, que é o cumprimento de sentença de obrigação de pagar a quantia. E, claro, nesse meio tempo também a gente teve aí alterações na tutela provisória, na tutela antecipada e várias outras, né? E essas alterações fizeram, inclusive, com que o uso do processo cautelar passasse a ser um pouco mais flexibilizado, né? O processo cautelar incidental praticamente desapareceu depois de 2002. Então, assim, a gente vai ter uma vantagem qual? A experiência que eu tenho no que diz respeito a concursos, né? A provas, exames, em cima de textos novos de lei. Normalmente a gente sabe que o examinador só se prende em 2 aspectos. Primeiro, a letra seca da lei. E segundo, as razões da modificação da lei. Isso aí é o que sempre aconteceu. Vem uma lei nova, se tem uma lei nova, a gente não tem jurisprudência, a gente ainda não tem uma doutrina consolidada, pacificada, então é muito arriscado para o examinador querer escolher um doutrinador e de repente o resto da doutrina toda caminha no outro sentido. E aí aquilo ali vai abrir espaço para um recurso. E a mesma coisa a falta da jurisprudência. Então a vantagem é que a gente vai ter aí questões de processo civil que vão muito provavelmente trabalhar com a letra da lei. Claro, a GV gosta de contextualizar, então vai contar um caso e aí vai verificar se o candidato sabe adequar a legislação àquele caso concreto. Mas a gente não vai ter que se preocupar com divergências doutrinárias, com divergências jurisprudenciais, o que é uma grande vantagem, né? Agora, a desvantagem é que a gente não tem uma referência, né, de questões antigas, né? A gente não tem como já conhecer mais a fundo, peraí, será que trocou o examinador ou apenas trocou o código que vai ser trabalhado? Porque se só trocou o código que vai ser trabalhado, não tem problema, a gente consegue fazer mais ou menos aí num exercício, claro, de futurologia, mas a gente consegue, pela experiência, fazer uma estimativa ou traçar assim, um roteiro para que a gente consiga construir o nosso conhecimento a ponto de ficar tranquilo para responder qualquer questão da prova, beleza? Então a gente vai fazer aí agora uma análise nessa aula aqui. Eu quero trabalhar com vocês um panorama geral, né, do Código de Processo Civil. Deixa eu passar aqui para outra tela. Essa aula aqui a gente vai trabalhar um panorama estrutural, só para a gente ter uma visão geral do novo Código de Processo Civil, e depois a gente vai começar também a tratar das bases principiológicas do novo Código, tá? Isso aqui é importante, por quê? Porque, na verdade, a gente tem que começar a discutir o novo Código entendendo o seguinte: nós não estamos diante apenas de um novo Código de Processo Civil.
Nós não estamos diante de uma nova regra de aplicação de normas principiológicas e também regras infraconstitucionais de processo civil. Na verdade, nós estamos diante de um novo processo civil. E esse novo processo civil, que se fundamenta em princípios, alguns princípios os mesmos, claro, princípios constitucionais, mas o novo código ele se fundamenta também em princípios novos, princípios que não são de ordem constitucional, mas que são tratadas no próprio texto do novo código como normas fundamentais do processo civil. E essas normas fundamentais, quando a gente for começar a trabalhar aqui, vocês vão reparar o seguinte, ela trabalha com pilares diferenciados. Aquela visão do Código de 73, a gente tem que entender que o Código de 73, ele é um código que ele está firmado numa base constitucional que seria a Constituição de 1967 com aquela emenda constitucional de 69, que é a emenda da Revolução, né, do regime militar. Então, é um Código de Processo Civil que veio para atender às exigências do novo regime, tá? E mais do que isso, naquela época, o código era praticamente um ato de império. Então, não havia participação democrática, participação da sociedade nas discussões. E agora o novo código não, pelo contrário, esse código é apontado como sendo o primeiro código totalmente democrático, porque nem o Código Civil de 2002 é um código totalmente democrático. Em que medida? Na medida em que esse código, enquanto projeto, ele tramitou na Câmara por mais de 20 anos. Na Câmara e no Senado, no Congresso Nacional por mais de 20 anos. Então, ele nasceu em um período que não era um período democrático. Então, o texto original dele não era um texto fundado na Constituição de 88, né, e no nosso regime democrático pós-88. Então, diferente do que aconteceu com o Código Civil, o Código de Processo Civil ele nasce integralmente em regime de democracia forte, de democracia sólida, com a Constituição da República já interpretada, já consolidada, já pacificada pelos tribunais, principalmente pelo Supremo Tribunal Federal. A gente já tinha também o Superior Tribunal de Justiça, que é um tribunal que nasce em 88, com a Constituição de 88, na verdade só se instala em 89. Esse código agora de 2015, a gente já tem uma jurisprudência mais do que pacificada, consolidada em torno de questões de aplicação da legislação procedimental. Então, a partir daí, a gente pode ter muito mais segurança, né, e afirmar, por exemplo, que muita coisa que está no novo código, que já foi experimentado, que veio do código anterior, mas que já foi experimentado pela jurisprudência e pela doutrina, já está consolidado agora no novo código em consonância com a jurisprudência pacificada do STJ, por exemplo. Então isso também deixa a gente numa posição um pouco mais tranquila. É uma vantagem com relação a quem teve que se submeter a concursos com base no Código 73, porque vocês sabem que no Brasil, de uma semana para outra, muda a chamada jurisprudência pacificada, né? Basta que o órgão que vai decidir sobre o novo entendimento tenha ali uma maioria significativa que impeça que em decisões futuras, julgamentos futuros, altere aquele conteúdo e já se afirma que essa jurisprudência é pacificada. Então a gente não tem que se preocupar com súmulas, não tem que se preocupar com aquelas questões de interpretações mais avançadas da doutrina, porque tudo que já era moderno em termos de doutrina e de jurisprudência está no novo código. Então o nosso foco vai ser no texto da lei. Tranquilo? E aí a gente tem, como eu falei ainda há pouco, uma modificação de todo o processo civil. Mas quando a gente olha para o código, claro, algumas coisas a gente não pode pegar um carro, se eu quero sair daqui de Brasília e ir para o Rio de Janeiro, eu não posso pegar, simplesmente entrar no carro e começar a dirigir, porque pode ser que eu vá parar lá no Acre. Né? Então a primeira coisa que eu tenho que fazer, eu tenho que abrir um mapa e ver quais são as rotas, né, que eu posso utilizar para que eu chegue da maneira mais eficiente no Rio de Janeiro. E é isso que a gente vai fazer então nesse momento introdutório, tá? Essa ideia de trabalhar um panorama estrutural do novo código, a gente tem que ter uma visão geral do novo código, para que aí a gente saiba de onde a gente parte, por onde a gente vai e onde a gente quer chegar. Tranquilo? Então vamos dar uma olhada aqui. Eu fiz aqui para vocês um resumo assim, da estrutura, né? Da estrutura do novo código. Então, vocês podem perceber que agora o código tem algo que a gente não tinha no Código de 73,
que é uma parte geral, né? Se vocês pegarem aí Código Penal, mesmo sendo lá da década de 40, 50, Código de Processo Penal, Código Civil, esses códigos, assim como todo código deve ser, né, ele tem que ter uma parte geral. Porque o que é a parte geral? A parte geral é aquela parte da legislação, porque o código não é uma lei comum, o código é uma lei que pretende, no seu corpo, no seu bojo, trabalhar de uma maneira muito ampla todo um sistema, né? E a gente sabe que um código ele tem focos em áreas específicas, em situações específicas. Então, por exemplo, eu posso ter lá no Código Civil uma parte que trata de contratos, eu posso ter uma parte que trata de direito de família, uma parte que trata do direito de sucessão. Agora, quem é que pode participar disso tudo? Quem é que é sujeito de direito para ser herdeiro? Quem é que pode casar, quem não pode casar? Quem é que pode assinar um contrato? Qual é o objeto desse contrato? Enfim, então, em todas essas partes específicas do Código Civil, eu vou ter que trabalhar com figuras que têm que ser idênticas para que exista uma coerência lógica. Então, eu não posso pegar e trabalhar, por exemplo, a ideia em contrato, que um garoto de 6 anos não pode assinar um contrato, mas ele poderia casar. Então, na verdade, onde é que eu vou ter aquela disciplina que se aplica a todas essas situações? Essa disciplina vai estar na parte geral. Então, na parte geral, a gente vai saber quem é que é sujeito de direito, quem é que tem capacidade civil, quem é que tem capacidade de exercício, né? Quem pode sozinho exercer os atos da vida civil. Isso acontece lá no Código Penal da mesma forma. Eu tenho lá a parte especial em que eu vou ter crimes contra os costumes, eu vou ter crimes contra a honra, crimes contra a administração pública, mas eu tenho que saber, por exemplo, né, o que é crime antes de ir trabalhar as espécies de crime. Eu tenho que saber como que se faz a dosimetria da pena, já que cada crime na parte especial tem lá uma pena mínima, uma pena máxima, tem causas de aumento de pena, enfim. Tem que saber na dosimetria se eu vou considerar atenuante, agravante, o que é atenuante, o que é agravante. Uma situação atenuante, será que ela se aplica só para um tipo de crime ou se aplica para todos? Né? Então, isso a gente não tinha no Código de Processo Civil. A gente tinha um Código de Processo Civil que você tinha 4 livros. O primeiro livro falava do processo de conhecimento. E o processo de conhecimento falava quem é que podia ser parte, como que era a jurisdição, como a jurisdição seria exercida, o que era competência, as causas de modificação de competência. E, na verdade, a gente vai ter competência tanto no processo de conhecimento, quanto no processo de execução, quanto no antigo processo cautelar, né? Então, era um negócio meio confuso. E a gente não sabia, por exemplo, será que eu tenho lá no capítulo que fala de intervenção de terceiros, será que a intervenção de terceiros que está tratada nesse primeiro livro do Código 73, será que ela é possível de ser feita no processo de execução? Será que ela é possível de ser feita no processo cautelar? Então, era um negócio muito caótico. E agora não. Agora a gente tem uma parte geral e uma parte especial, tá? E aí, dentro da parte geral, nós temos alguns livros, e dentro da parte especial nós temos outros livros. Tranquilo? Então vamos dar uma olhada aqui na parte geral. O que o legislador agora trabalha como sendo parte geral? O livro primeiro, aí ele vai trabalhar ali, ó, as chamadas normas processuais, que a gente vai ter aí as normas fundamentais. Quando falo em normas fundamentais, são normas fundamentais do processo, tá? Não normas fundamentais aquelas lá da Constituição. Claro que algumas, inclusive, se aliam ou se associam a outras normas fundamentais constitucionais. Mas a partir do momento em que o legislador cria uma parte geral e que ele não está apenas criando um novo procedimento, um novo código, mas ele está criando um novo processo, ele tem que sim estabelecer os fundamentos desse novo processo. Então, no livro 1, na verdade livro, né, é só uma denominação de técnica legislativa, na verdade aqui a gente vai ter aí pouco mais do que não sei, uns 30, 40 artigos, isso aqui a gente vê no curso aqui. As normas fundamentais, praticamente, a gente vai trabalhar aí com 16 artigos. As normas fundamentais até 13, e artigo 12 e 13, 14 e 15 com a aplicação das normas processuais. Aqui são regras, né, de aplicação da norma processual no tempo, porque a gente teve aí uma vacatio legis, né, de 1 ano, e esses processos estão em curso. Em seguida, a gente tem um livro 2 que trata da função jurisdicional,
né? E aí aqui entra a jurisdição, a ação, que teve algumas alterações aqui importantes, os limites e os limites da jurisdição, da atuação da jurisdição internamente, e a cooperação internacional, que é uma figura nova no Código, né? Já existe a cooperação internacional, mas ela é nova no Código, e a questão da competência, que também teve aí algumas pequenas alterações, e a gente vai trabalhar depois com isso. A partir daí a gente já entra num livro 3, que trabalha com os sujeitos da relação processual, né? Os sujeitos do processo, que seriam as partes e os procuradores. Dentro disso aqui a gente tem que trabalhar os pressupostos processuais relativos às partes, né? A capacidade de ser parte, capacidade processual, e no que diz respeito aos procuradores, a capacidade postulatória. A gente tem o fenômeno do litisconsórcio, que a gente vai trabalhar algumas alterações pequenas também, das intervenções de terceiros, que tem algumas alterações, a figura do juiz com algumas pequenas alterações nos seus poderes, e os auxiliares, que a gente vai ter auxiliares novos aqui do juiz no processo, exemplo do conciliador e do mediador. Daí a gente tem o livro 4, que já entra nos atos processuais. Então a gente tem lá a forma dos atos processuais, o tempo, né, as regras de contagem de prazo, que a gente tem inovações aqui. De cara, todo mundo já está falando por aí da contagem do prazo em dia útil, já está tendo até briga se no juizado especial conta ou não conta. O lugar da prática dos atos, a forma de comunicação, a gente tem também algumas alterações da forma de citação, de intimação, as nulidades, a distribuição e registro e o valor da causa. Depois, tem um livro que trata das tutelas provisórias. Por que a gente vai ter um livro que trata de tutelas provisórias? E aí aqui dentro de tutelas provisórias a gente vai estudar as tutelas de urgência, né? E dentro dessas tutelas de urgência a gente vai ver que existem tutelas de urgência de natureza cautelar e tutelas de urgência de natureza satisfativa, que o Código trata como antecipada. E aqui é um ponto interessantíssimo, porque em um pequeno pedaço da parte geral, né, no livro 5, a gente começa a trabalhar com as chamadas tutelas provisórias, e vocês vão perceber o seguinte: tudo que era tratado no livro 3 do Código de 73, que era o livro do processo cautelar, que deixa de existir por completo, não existe nenhum livro que trata de processo cautelar, e tudo que era tratado no artigo 273 do Código de 73, que era a figura da antecipação dos efeitos da tutela, deixa de ser tratado de maneira separada, com requisitos diferentes. Isso tudo é colocado como tutela de urgência, e dentro dessa ideia de tutela de urgência, algumas pequenas situações do 273 vão parar na tutela de evidência. Tudo isso é tratado num pequeno tópico desse livro 5, que a gente chama de tutelas provisórias, tá? Então não existe mais processo cautelar, não se fala mais em processo cautelar. Mas isso não quer dizer que não existam medidas de natureza cautelar. Essas medidas de natureza cautelar, essas tutelas de natureza cautelar, elas agora são disciplinadas na parte geral. Por que elas são disciplinadas na parte geral? Porque elas são cabíveis em qualquer fase do processo, em qualquer natureza de processo, seja no processo de execução, no processo de execução de título extrajudicial, seja no processo, na fase de cumprimento de sentença, seja na fase de conhecimento, seja na fase recursal. Então as tutelas provisórias são reguladas na parte geral para que elas possam ter alcance, né, aplicação em todo o Código, ok? Vamos lá para frente. Aí o livro 6 é um livro bem enxuto, bem pequeno, que trata da formação das hipóteses de suspensão e da extinção do processo, tá? Aí, superada essa fase, entra o Código na parte especial. Nós vamos ter um livro 1, que trata agora do processo de conhecimento e cumprimento de sentença. E aí tem uma outra questão que é muito interessante aqui. No livro 1 da parte especial, vocês podem perceber, ó, que um título vai tratar do procedimento comum, aquele que antigamente a gente tinha 2 ritos, né, o ordinário e o sumário, que agora a gente só tem um rito único, né, não existe mais o rito sumário, é um rito comum, simples. Nós vamos ter as disposições de cumprimento de sentença e os procedimentos especiais, isso aqui que é interessante. Os procedimentos especiais, que antes recebiam todo um livro, que era o livro 4 do Código de Processo Civil,
eles agora são tratados no livro 1 da parte especial. E por que eles são tratados no livro 1, se esse livro 1 fala do processo de conhecimento? E antigamente, no Código 73, a gente tinha o livro 1 que falava do processo de conhecimento e o livro 4 que falava de procedimentos especiais. Ora, porque os procedimentos especiais são processo de conhecimento, são procedimentos que vão ser utilizados no processo de conhecimento, são procedimentos que visam ao reconhecimento de um direito. A única diferença é que ao invés de se empregar o procedimento comum, em razão de algumas peculiaridades, no caso concreto, existem procedimentos especiais, mas não deixa de ser processo de conhecimento. Então, o legislador sabiamente extinguiu aquele livro 4 e trouxe toda a matéria de procedimentos especiais para o livro 1, que é o livro do processo de conhecimento e do cumprimento de sentença, tá bom? E aí, claro, também aproveitou para fazer uma revisãozinha, porque a gente tinha alguns procedimentos que estavam no livro de cautelar e que, na verdade, de cautelar não tinham nada, porque eram procedimentos satisfativos e que deveriam estar no livro de procedimentos especiais, por exemplo, e assim vice-versa, tá? Então o legislador fez essa reestruturação e essa correção de natureza, colocou cada um onde cada um deveria estar desde o começo, tá? Aí, a partir daí, a gente tem o livro 2 do processo de execução, que vai tratar da execução em geral, né, que seria a parte geral das execuções, e depois as várias espécies de execução, né? Porque a gente tem uma espécie de execução para cada natureza de obrigação. Então eu tenho um tipo de execução para a obrigação de pagar a quantia, que é diferente da execução de entrega de coisa, que é diferente da execução contra a fazenda pública, que é diferente da execução pela fazenda pública e assim sucessivamente. E aí a gente tem as hipóteses de suspensão do processo de execução e a extinção do processo de execução. Depois disso, a gente tem o livro 3. Esse livro 3, ele é uma inovação em termos de estrutura. Na verdade, o que a gente tinha no Código 73? A gente tinha lá um tópico, não é, que tratava dos recursos e da ação rescisória, dos recursos da ação rescisória. E aí a gente tem uma série de figuras que são tratadas em leis específicas, figura de suspensão de segurança, reclamação, suspensão de liminar, enfim. E na verdade o que a gente tem é que o recurso, assim como a ação rescisória, na verdade são espécies de um gênero muito mais amplo, que é o gênero que a gente agora denomina no Código como meios de impugnação de decisões judiciais. Porque se parar para pensar, o próprio mandado de segurança é um meio de impugnação de decisão judicial, uma reclamação é um meio de impugnação de decisão judicial, né? A ação rescisória é um meio de impugnação de decisão judicial. Dependendo da situação, uma ação anulatória pode ser utilizada naquelas sentenças meramente homologatórias, é um meio de impugnação de decisão judicial. Então, o livro 3, da parte especial, ele trata desses meios de impugnação de decisões judiciais, tá? E também trata daqueles processos que são de competência originária dos tribunais. Como, por exemplo, falei agora, a ação rescisória tem competência originária de tribunal, a reclamação tem competência originária de tribunal. Então, a gente tem um livro que vai regular exaustivamente toda essa matéria que diz respeito a formas, a meios de impugnação de decisão judicial, ok? E por fim, um chamado livro complementar, que na verdade são pouquíssimos artigos ali no final do Código, que traz as disposições finais e transitórias, que não podem ser deixadas de lado. Não podem ser deixadas de lado por quê? Porque ali, por exemplo, nós vamos encontrar regras de transição que são muito importantes, né? Um processo judicial pode levar 5 anos, 8 anos, 10 anos. Para ter uma sentença, a gente pode ter um processo que tem uma sentença em 1 ano, mas pode ter um processo cuja sentença vai chegar em 2, 3, 4 anos. E a gente tem, dentro das regras de aplicação intertemporal do direito, algumas questões que poderiam ficar em aberto. Por exemplo, alguns recursos que foram extintos, né? Mas foram interpostos no período de vigência do Código anterior. O que vai acontecer? A gente não vai julgar esse recurso? Vai julgar. E vai julgar com base em que regra? Ora, se não existe mais essa regra, tem que julgar com base na regra do Código anterior. Isso significa que o Código revogado, ele continua produzindo efeitos em algumas situações, tá? A mesma coisa acontece com o rito sumário, por exemplo. Uma ação que transitou sob o rito sumário e que ainda não foi sentenciada, nessas regras de transição, é que a gente vai saber
que, por exemplo, o processo continua no rito sumário até a sentença. E eu, aqui entre a gente, eu acredito que o examinador vai dar atenção para esse livro, porque justamente existe aquele imaginário popular, então saem por aí dizendo acabou o rito sumário, acabou o rito sumário. Sim, o rito sumário não existe mais no novo código, mas o rito sumário pode estar existindo em processos que estão em andamento hoje, nesse momento aqui em que a gente está conversando. Tá? Então, a gente tem que tomar cuidado e pode acontecer de cair uma questão, por exemplo, que fale que a parte interpôs um recurso e etc e tal, e o desembargador, considerando que o novo código entrou em vigência, ele simplesmente considerou o recurso inexistente, não conheceu do recurso, determinou arquivamento, e aí o que acontece? Na verdade, a gente tem que trabalhar essas regras de direito intertemporal, tranquilo? E aí a gente fecha esse panorama estrutural do novo CPC, e a gente pode passar a trabalhar aqui as bases principiológicas do novo CPC. Tá? Aqui a gente tem, na verdade, como eu disse para vocês, o novo código, ele trabalha com normas fundamentais, ele trabalha com pilares, com pilares dessa nova estrutura, que são pilares principiológicos, ou seja, antes da gente decidir a regra, quais são os passos, quais são as normas que o novo Código de Processo Civil vai contemplar, a gente tem que definir que valores a gente pretende concretizar a partir da aplicação dessas regras. É aí que está a importância dos princípios, né? Que não necessariamente precisam ser princípios jurídicos, podem ser princípios valorativos mesmo, princípios de natureza sociológica, de natureza econômica, enfim. E aí a gente tem uma série de princípios que o novo código elenca, né? Alguns autores, alguns professores vêm comentando, falando principalmente em 3 princípios, que seriam os mais significativos, que eles falam do princípio da vinculação ao precedente, o princípio da cooperação, do autorregramento da vontade, até colocando alguns como se fosse a mesma coisa, e do estímulo à autocomposição, né? E às vezes colocando esse do estímulo à autocomposição até num grau menor de importância, ou colocando por último, quando, por exemplo, a meu ver, eu acho que esse talvez seja um dos mais importantes, porque é um princípio que busca instalar ou estabelecer ou realizar e concretizar uma política pública que foi escolhida pelo CNJ, que foi definida pelo CNJ ainda em 2010, quer dizer, bem antes mesmo da gente começar a ter efetivamente um projeto de lei do novo Código de Processo Civil. Na verdade, se vocês quando forem estudar esse tema da mediação e da conciliação, que é muito importante, com certeza isso vai cair na prova de vocês podem começar a estudar, e não só pensando na prova, pensando já no que vocês vão fazer após a prova, não é? Porque eu acredito que muitos de vocês estejam aqui agora assistindo esse curso, porque se formaram e aprenderam processo civil na faculdade sob a égide do Código 73. Então, além de se preparar para o exame de ordem, eu acredito que vocês estejam aproveitando para já absorver o conhecimento necessário do processo civil para que vocês consigam exercer a atividade, seja da advocacia, seja da magistratura, seja do Ministério Público, conhecendo as disposições do novo Código. Então, vocês vão ter que buscar esse conhecimento também. E aí, eu indico para vocês, quando forem estudar conciliação e mediação, vão ao site do CNJ, ou nem isso, bota no Google, Resolução 125 CNJ. É a Resolução 125 de 2010. Quando vocês começarem a ler os considerandos dessa resolução, vocês vão perceber que o CNJ reconhece uma impossibilidade real, concreta, fática, do judiciário responder a esse excesso, a esse volume de ações que já está na casa aí dos 113, 114 milhões de processos em curso atualmente, com uma taxa anual de 30% de novos processos, né? A cada ano, 30% de novos processos, milhões de processos a cada ano. Então ele reconhece que ele não consegue dar a resposta para a sociedade, e então ele trabalha então com o estabelecimento dessa política pública de incentivo à autocomposição, tá? Então, esses 3 pilares aí, a gente vai começar a trabalhar, então, essas bases principiológicas no próximo bloco. Eu vou deixar esse bloco aqui, então, só com essa visão geral, esse panorama geral, e, em seguida, a gente vai começar, efetivamente, a trabalhar essas bases principiológicas. Beleza? Beijo do tio, até já!